Bom dia, irmãos. Vamos para mais uma escola dominical, hoje dia 24 de maio, e nós vamos ter então a lição hoje número 15, né? Aqui no meu livro, página 119, de vocês aí deve ser um pouco menos, né? Por favor, se localize aí no seu livro Reforma e Reformadores. Então nós vamos hoje estudar um pouco, conhecer um pouco da história dos irmãos morávios, né? E o título é então Irmãos Morávios e o Avivamento Missionário. Salmo 67, versículo 7: Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então isso aí está relacionado à vida deles, porque realmente Deus abençoou aquele grupo, numa situação difícil em que eles passavam ali naquele momento, e essa proteção, né, esse abrigo que Deus concedeu para eles, essa bênção, refletiu em bênção para diversos outros povos para os quais os irmãos morávios levaram o Evangelho, né? Então que Deus abençoe o nosso estudo nessa manhã. O alvo da lição, né, como nós sempre temos aí, então, o aluno será capaz de saber, compreender os principais fatos da vida de Wycliffe e Hus, né? Então esses dois pré-reformadores aí, o Wycliffe e o Hus, que nós já estudamos inclusive, né? Sentir, comprometer-se com a obra missionária. Então a intenção aí é que essa lição nos influencie em relação à obra missionária. E o agir, né? Decidir, iniciar ou manter seu compromisso com evangelização e missões. Ele fala para nós nos atentarmos para 3 palavras-chave ao longo dessa lição, que são formação, compromisso e chamado. Que essas 3 palavras também são o centro dos 3 passos aí, das 3 etapas da lição de hoje. Vamos nos situar um pouco aí da onde se passaram esses fatos, pelo menos o início deles ali, né, que é na Europa, né, berço da Reforma Protestante. E então a Morávia, né, a região, pequena região aí que dá nome a esse grupo chamado os Morávios, né, porque eles surgiram ali, é também o nome do rio, de um rio que passa aqui a leste, no leste da região da República Tcheca. Então, onde está marcado aí no mapa, era aproximadamente, tá, gente? Era ali que ficava. Até hoje essa região é conhecida, né? Ainda tem aqui esse riozinho lá, se você quiser, coloque aí na busca e você vai encontrar. Então ali ficava, né, no leste da República Tcheca, a região da Morávia, né? E era assim chamada mesmo ali. E a segunda localidade que se destaca na nossa lição hoje é Herrnhut, que é uma região na Alemanha, aqui também a leste da Alemanha, que era onde ficava a propriedade do Conde de Zinzendorf, aonde os morávios foram recebidos ali quando estava ocorrendo os conflitos ali naquela região da Europa. Então o livro aí coloca para nós, né? Vamos acompanhar nessa expedição pelos caminhos da Reforma Protestante, vamos investigar suas origens mais básicas para conhecer um grupo realmente encantador, que são, né, os irmãos morávios. Eles têm sua origem na Inglaterra, no final do século XIV, e 2 personagens são preciosos na história da igreja nessa raiz. O que ele está dizendo então, claro, não é que os morávios surgiram na Inglaterra, porque a gente acabou de ver, ele está falando sobre a influência evangélica que os irmãos morávios receberam.
E aqui ele vai apontar dois sujeitos para nós. O primeiro deles é John Wycliffe, que teve o seu período de vida aí dentro do século XIV, né, 1325-1384. E John Wycliffe, né, ele é o primeiro deles. Nós estudamos sobre ele na lição 4. Ele é conhecido principalmente pelo seu papel como incentivador e tradutor da primeira Bíblia em inglês. Então, seus seguidores são conhecidos como Lollardos, e eles ensinavam que a missão principal de um sacerdote era pregar as Escrituras e que a Bíblia devia ser acessível a todos. Foi a partir dessas ideias que os ingleses aceitaram com mais facilidade a reforma protestante do século XVI. Lembrando que sempre o sentimento central ali da reforma protestante era o colocar as escrituras ao alcance do povo. Então, a tradução da Bíblia, né, e John Wycliffe ficou muito marcado por isso. Ele era um pré-reformador, ainda não tinha a imprensa, né, a prensa, que foi muito útil para Lutero, inventada algumas décadas antes da Reforma Protestante. Na época de Wycliffe, então, os sujeitos, né, se alguém quisesse traduzir as escrituras, tinha que fazer isso na mão mesmo, né? Então, esse é o grande valor de Wycliffe. Ele fez isso, essa tradução das escrituras, sem dispor de recurso tecnológico para tanto, né, mas isso não impediu que ele fizesse a sua tradução, né? O segundo personagem importante aqui, que é um pré-reformador que teve influência sobre os irmãos morávios, é o John Hus, que aí é mais fácil até, né? Na verdade, nós teríamos assim, Wycliffe influenciando Hus, né? E Hus, por sua vez, influenciando os morávios. E é sempre assim que Deus vai fazendo, né? Vai cruzando as histórias ali e levando a coisa adiante. Então, o segundo personagem foi John Hus. Alguns falam Jan Hus, outros falam John Hus, né? 1373, então você vê que ele hora que quando Wycliffe morre, ele é um garoto ainda, né? A 1415. Então ele sai, né? Ele passa do século XIV para o século XV, né? E no outro século já vai ser a Reforma, né? Então nós estudamos sobre ele na lição 5. Foi um dos professores da Universidade de Praga, fundada em 1348. Ele conheceu as ideias de Wycliffe por meio de seus alunos que haviam estudado em Oxford, na Inglaterra. Então é sempre interessante lembrar que esses reformadores aí, eles também são professores, e muitas vezes eles são professores universitários, né? Então, como que a reforma protestante ela dependeu desses sujeitos assim, altamente qualificados, né? Eles eram estudiosos mesmo, né? E sempre eu acho valioso lembrar que a igreja ela precisa ser grata e ela precisa incentivar a, a inteligência, né? A leitura, a capacitação, conhecimento. Então é isso, né? Então, como John Wycliffe, ele ensinava que a igreja verdadeira consiste somente dos eleitos, dos quais o cabeça é Cristo e não o Papa, que somente Deus pode perdoar pecados e que a igreja devia ter uma vida de simplicidade e pobreza, à semelhança de Cristo, e que a única lei da igreja era a Bíblia. Então, olha que coisa, né? Para nós, isso aqui, a gente olha isso aqui e fala assim, mas isso aí não é o normal? Não, naquela época não. Naquela época isso aqui estava tudo fora de ordem, né? Esse conceito que a gente acha básico hoje da Bíblia estava soterrado em cima de séculos de tradição, né, de ignorância, de distanciamento, né? A palavra de Deus ela era trancafiada, né? As pessoas não tinham acesso, mas esses homens chegaram, Deus os levantou e aí a história mudou.
Então, simplicidade na forma de funcionamento da igreja, de existência da igreja, né? Cristo como cabeça da igreja. A igreja é composta pelos eleitos, né? Tinha uma ideia medieval de que a igreja era o clero, né? E as pessoas comuns eram simples miseráveis, né? E coisa mais longe, né, da verdade. Então a igreja ela é composta pelos eleitos de Deus e esses são ensinos preciosos, né, que foram resgatados naquela época. O que mais, né? Condenou a corrupção do clero, né, falando aqui sobre a obra de Wycliffe e de Hus, né, um influenciando o outro, o primeiro influenciando o segundo, né? Então condenou a corrupção do clero, a adoção de imagens, a adoração de imagens, as peregrinações supersticiosas e a venda das indulgências. Então, em 6 de junho de 1415, Hus foi sentenciado e queimado na fogueira, enfrentando a morte com grande coragem e dignidade. Então, um pouquinho da história do Jan Hus, que a gente já viu, né, no começo desse livro. Então, nosso estudo será dividido em 3 partes principais. Primeiro, nós vamos refletir sobre a formação da comunidade chamada de Irmãos Morávios e à luz da Bíblia, destacar marcas que devem ser também encontradas em nossas igrejas. Depois, nós vamos rever os compromissos dessa comunidade com uma vida piedosa, né? A palavrinha ali, compromisso, né? Conferindo esses valores na palavra de Deus. Finalmente, vamos destacar o envolvimento extraordinário dessa comunidade com missões. Na precisa nascente, desculpa novamente, né? Aqui é na preciosa nascente do avivamento missionário que teve enorme influência na expansão do evangelho ao redor do mundo, né? Como falamos um pouquinho no início, os moráveis eles estão bastante relacionados a gente talvez possa chamar eles sem exagero de os grandes missionários da Reforma. Vamos adiante. Então nós temos aí o primeiro ponto, né, a formação de uma comunidade saudável. Antes disso, algumas imagens aí, então essa imagem é sempre relacionada ao Wycliffe, John Wycliffe. Às vezes ela aparece falando que é o Hus, né? Mas essa imagem, tem muitos desenhos deles, né? Não tinha foto, então era desenhos. E esse senhor aí vestido de negro, ele estaria orientando ali os Lollardos, né? Que eram pregadores simples, né? E eles percorriam a Inglaterra levando o ensino das escrituras na língua do povo. Então, eles levavam suas traduções ali, já no inglês, e eles iam disseminando o evangelho. Alguém disse que o nome Lollardo era proveniente porque eles iam em grupos de 2 normalmente, né? E então eles iam conversando, né, sobre a escritura e as pessoas diziam que ouviam eles murmurando pelo caminho, né? Ouviam, né? Certo? O sujeito vinha vindo pelos caminhos rurais ali e as pessoas de longe já começavam a perceber que vinha pessoas conversando. Quem eram? Eram os Lollardos. Então essa expressão vinha desse som da conversa deles, né? Se aproximando. Então, uma coisa que chama atenção no Wycliffe foi que ele morreu de AVC, né? Ele teve um derrame e aquilo complicou e ele acabou morrendo, né? Então ele morreu de morte natural, né? Apesar de que queriam matá-lo, mas não deu. Mas o que aconteceu? O Hus não teve a mesma sorte. Ele, no concílio de Constança, né? Ele foi lá para tentar defender os seus ensinos.
e era tudo uma armadilha, né? Na verdade, eles não queriam ouvi-lo, eles queriam que ele aceitasse a condição de herege, né, que o catolicismo queria colocar sobre ele, e ele não aceitou, né? Normalmente os reformadores, por que eles não aceitavam? Porque eles sabiam que se eles aceitassem, eles estariam condenando não só a si mesmos, mas a todos os irmãos que tinham aderido a, ao ensino do Evangelho que eles tinham defendido até então, né? Que era o Evangelho bíblico. Então, normalmente, né, quando os caras eram homens de verdade mesmo, eles aceitavam com coragem, né? Era o dom do martírio isso aí, né? Deus sustentava eles e eles iam até o fim, até a morte. E essa aí era uma imagem, uma gravura, né? Então ali em cima você vê o carrasco preparando ali a estaca onde o Rus foi preso e, e ele foi morto, incinerado, queimado, né? Ali que ele falou que 100 anos depois, ali eles estavam queimando um ganso, porque a palavra Rus significa ganso, e só que depois surgiria um cisne que eles não conseguiriam queimar, né? Que foi uma fala cumprida na vida de Lutero. E no mesmo concílio de Constança, né, eles não, eles aproveitaram, né, já que eles não tinham conseguido queimar o Wycliffe, né, que foi décadas antes, né, eles emitiram uma ordem de que era para desenterrar os ossos de Wycliffe e queimá-lo depois. Então aquela ignorância, né, não queimou na época, então vamos queimar depois. Aí aparece essa outra gravura aí tratando disso, né? Eles queimavam e jogavam as cinzas num rio, né? Para não ficar a marca de onde o sujeito tinha sido, né? Tirar peregrinações, né? Uma coisa ridícula, né? Uma coisa absurda. Até porque os reformados não são apegados a esse tipo de coisa aí, peregrinação, isso aí tudo é mais coisa do outro lado mesmo, né? E uma brincadeira que se faz é que jogar, tá bom, né? Você queimou o nosso herói aí, jogou a cinza deles num rio. O rio correu para o oceano e o ensino deles ganhou o mundo, né, por assim dizer. Então era uma forma poética de se ver. Mas a gente vai ver que o ensino evangélico ganhou o mundo, mas foi realmente de outra forma, né? Adiante, né, a formação de uma comunidade saudável. Então, após intensa e dura perseguição e o fracasso de tentativas de acordo com a Igreja Católica, em 1457 os seguidores de Hus se organizaram formando a Unidade dos Irmãos Boêmios. Então, essa igreja absorveu o que havia de mais vital no movimento hussita e se tornou a precursora dos Irmãos Morávios. Então, com o advento da Reforma, os Irmãos Unidos, como eles eram chamados, eles abraçaram o protestantismo. Então note aí que eles são anteriores, né, à Reforma, 1457. Eles são bem anteriores aí à Reforma Luterana, né, que foi em 1517. Então, 60 anos antes, né? Então, com o advento da Reforma, os Irmãos Unidos abraçaram o protestantismo, que é uma coisa interessante de se perceber também, né? Não tinha aquela, não, a gente veio antes, não. Surgiu isso aí, graças a Deus, né? Eles reconheceram a força do movimento protestante e aí eles entraram, né? Então, eles olharam e falaram assim, bom, na verdade isso aí é o que nós temos lutado e abraçado e esperado por isso a vida toda. E aí eles entraram na Reforma Protestante. Certo? Então o livro diz aí, né, conforme atesta o historiador Alderi Matos, né, que é um historiador presbiteriano que eu aprecio. E o que ele falou? Então nessa época eles contavam com cerca de 400 igrejas locais
e 1.150 a 2.000 membros na Boêmia e na vizinha Morávia. Expulsos de sua pátria durante a Guerra dos 30 Anos, espalharam-se por diversas regiões da Europa e perderam muitos adeptos, né? Então, o historiador aí, o Alderi, ele registrou isso aí. A Guerra dos 30 Anos era uma guerra que se seguiu ali após um certo equilíbrio que se tentou ter dentro da Alemanha, né, que era o Sacro Império Romano na época, e aí eles tentaram fazer ali uma questão de, já que a reforma tinha tomado espaço, eles cederam um pouco, né, o imperador do Império Romano, ele era católico, né, e o Sacro Império Romano era católico, né, só que agora eles têm aquele problema da reforma luterana, né, e depois, na verdade, aquela paz de Augsburgo que foi firmada, né, na verdade o imperador, ninguém estava afim de cumprir aquilo lá, né, e depois eles começaram a pressionar e aí começou a se levantar guerras, né, então exércitos protestantes contra exércitos católicos, né, e tinha sempre um elemento político ali no meio, é claro, né, nunca isso é separado, né. Então, um importante líder desse período de lutas foi o educador Jean Amos Comenius, né, de 1592 a 1672. Ele foi eleito bispo dos Irmãos Morávios em 1632. Então, esse aí foi um sujeito importante ali para os Irmãos Morávios, né, ainda na Morávia, né. Aí depois, esse 1632 foi no meio da Guerra dos 30 Anos ainda, e teve mais guerra, né? A Guerra dos 30 Anos começou de 1618 e foi até 1648, e é nesse período aí que eles saem então dali, né? É depois desse conflito, né? Os que passaram isso, né? Então, em 1722, sobreviventes dos Irmãos Unidos que falavam alemão, residentes no norte da Morávia, buscaram refúgio na Saxônia, que era a região vizinha, né? Saxônia é ali uma parte da Alemanha, né? Sob a liderança de Christian David. Nessa região, o jovem conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, crente fruto do pietismo, permitiu que eles fundassem uma vila em sua propriedade. Essa vila recebeu o nome de Ernut, né? A Vigília do Senhor, que era naquela região que a gente viu no mapa no início da nossa aula, e se tornou uma disciplinada e fervorosa comunidade cristã. Então aí nós temos a origem dos chamados irmãos morávios. Então ainda quando eles estavam lá na Morávia, né, eram os Irmãos Unidos, né, que era uma igreja que havia tido influência do Jan Hus. Depois eclode a Reforma Protestante, vem a Guerra dos 30 Anos e posteriormente, depois daquilo tudo, um remanescente ali dos Irmãos Unidos, eles saem da Morávia e eles vão buscar refúgio lá no leste da Alemanha, na Saxônia, conforme ele falou aqui, e eles vão bater na porta do Zinzendorf. O Zinzendorf era um cristão luterano, tinha sido muito influenciado por um movimento dentro da reforma luterana chamada pietismo, que era uma reforma dentro da reforma, né? Sempre acontece isso daí. Eles estavam buscando realmente uma vida cristã mais prática, né? Uma vida mais de piedade, né? Pietismo vem da expressão piedade, que está ali no Novo Testamento, né? A piedade é a própria vida cristã, né? No seu jeito mais simples, mais devocional, né? Vamos seguir.
Então, continuando, a importância de comunidade saudável é mostrada em toda a Bíblia e pode ser vista num resumo precioso, né, em 1 Pedro 2, 9. Então, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Então está incutido ali dentro dessa fala de Pedro a noção de comunidade saudável. Então, vocês são eleitos, vocês são sacerdócio, vocês são uma nação santa, né? Fica mais perceptível aqui, né? Então eles eram sim um grupo delimitado de pessoas. Alguns dizem que eram por volta de 300 morávios que foram bater lá na porta do Zinzendorf, né? Então era um grupo assim, né, considerável. Imagina você receber 300 pessoas na sua casa, né? O escritor da carta aos Hebreus, né, com razão, adverte cada um de nós de que não deixemos de reunir-nos como igreja, mas procuremos encorajar-nos mutuamente, especialmente à medida que vemos a aproximação dos últimos tempos. Então isso é praticamente uma paráfrase de Hebreus 10, 23, né? Então um apelo até curioso para nós, né? Como é que nós estamos nos reunindo, né? Como é que está se dando isso? É claro que nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas especialmente nesse momento de isolamento aí é que a gente tem que zelar mais ainda pelo nosso contato, né? Pela nossa proximidade, ainda que seja só nesses encontros semanais aqui. E necessariamente não precisa ser, né? A gente pode conversar, ligar um para o outro, especialmente compartilhar aí oração e enfim. Então, concluindo nossa primeira parte, o quadro Reforma para hoje. Então, Senhor, ensina-me a contribuir de modo mais eficaz para que a minha igreja seja verdadeiramente uma comunidade saudável que honre ao Senhor. E aí ele coloca para nós algumas perguntinhas aí. Quais as marcas pelas quais você é conhecido? É uma pergunta difícil para a gente mesmo responder, né? Porque sempre tem aquele problema da autoimagem, né? Às vezes a imagem que nós temos de nós mesmos não é a imagem que os outros têm de nós. Então essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Que marcas destacam a nossa igreja no bairro e na cidade? Então aqui num sentido coletivo também é praticamente a mesma coisa. Segundo lugar, né, o compromisso de uma vida piedosa. Quando estudamos a história dos irmãos moráveis, nós somos informados pelo historiador ou pelos historiadores que eram marcados pelo evidente desprendimento e desligamento do mundo. Assumiram compromisso de perseverança e resistência com base na confiança simples em Deus. Esses homens eram tomados pelo pensamento e espírito de sacrifício, sabendo suportar dureza e dificuldades e olhar para Deus a cada problema. Consideravam que servir a Deus é o único motivo da vida e que as demais coisas deveriam ocupar o segundo plano. Seus ministros e presbíteros deveriam supervisionar o rebanho para averiguar se todos estavam realmente vivendo para a glória de Deus. Todos deveriam formar uma única irmandade, auxiliando e encorajando-se mutuamente numa vida sossegada e piedosa.
Então aqui uma herança, né? Um casamento, né, entre o pietismo do Zinzendorf e o, o zelo, né, que aquele grupo lá, oriundo lá dos hussitas, né, do Ian Rus, né, e encontrou essa possibilidade aqui de seguir adiante. E eles seguiram com bastante propriedade aqui. Isso aqui é aquela ideia, aquela noção já moderna para nós, né, de igreja saudável, que a gente vê aí, já vimos, né, no passado. Então, os irmãos moráveis adotaram estatutos em que todos se comprometiam a uma vida de obediência e amor, e desse modo o espírito de comunhão e oração foi grandemente fortalecido. Então, estatutos aí, isso aí é familiar para nós, né? As igrejas têm seus estatutos e só que a gente não considera isso como um documento espiritual, né? E ali para eles não se tratava de uma organização social, né? A igreja, né, como organização, né, que nós temos hoje, né? Mas assim, talvez a gente possa colocar também aqui a noção das confissões de fé, né? O que nós cremos, né? E talvez mais do que isso, o que nós fazemos, né? Então eles tinham esse pacto, né, firmado entre eles e eles seguiam aquilo ali com bastante seriedade. Dessentimentos, preconceitos, alienações secretas eram confessados e postos de lado. A oração os uniu. Então, uma coisa que era muito marcante na comunidade morávia era a oração, conforme a gente vai ver. Então, os moravianos começaram uma vigília na virada do relógio, né, que era a vigília que começava assim, meia-noite, né? A oração os uniu, como a gente acabou de ver. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Alguns autores atestam que esse movimento durou cerca de 100 anos, de modo ininterrupto. Então, eles faziam uma espécie de escala, né, de uma forma que sempre tivesse pelo menos um integrante ou um casal orando ali pela comunidade morávia, né, e orando pelo evangelho lá na vila deles, né? Então o modelo adotado era, né, por eles, né, era o modelo dos dias do Antigo Testamento, quando o fogo sagrado não podia ser apagado do altar. Então essa impressão aí sai lá de Levíticos 6, 12 e 13. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, Levíticos 6, 12, 13. Então, dessa forma, né, numa congregação que é o templo do Deus vivo, na qual ele tem o seu altar, o seu fogo, a intercessão dos santos deve subir incessantemente a ele como um incenso santo. E aqui ele toma a impressão bíblica que aparece nos textos seguintes. Então, 1 Coríntios 3,16, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Orai sem cessar, né? Isso é bem interessante, né, na história dos morávios ali, nessa questão deles manterem essa vigília de oração aí, né, por décadas a fio, né? Salmo 141, 2: Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde.
Então, uma ideia de continuidade, de manter a oração como uma chama viva, assim como a gente viu no texto do Antigo Testamento ali, né? Então, figuradamente, né, tomando uma ideia emprestada da outra. Lucas 18:7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam, né? A ideia ali é oram, né? Clamam na oração a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então, um sentido assim de não desista, continue orando, porque Deus vai agir, né? Apocalipse 8:4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Então aparece também essa ideia ali em Apocalipse, né? Numa expressão muito bonita aí. Então, nesse período, o devocionário conhecido como Lemas Diários, né, que ainda tem sido publicado pela Igreja Moraviana, era o devocional mais usado entre os cristãos europeus. Então, olha que curioso, né? Essa ideia que até hoje a gente usa, né? No grupo aí é colocado o devocional diário, né? E isso aí eles tiveram naquele período, naquela experiência deles lá, junto do Conde de Zinzendorf. Então, compromisso com a vida piedosa deve ser uma busca de todo cristão. Todos nós devemos orar sem cessar, né, conforme a gente viu aí em 1 Tessalonicenses. Todos devemos viver de modo digno da vocação que recebemos. Todos devemos nos tornar puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, isso aí é uma expressão de Filipenses, né? Conforme aparece aí os versos, né? Efésios 4:1 e Filipenses 2:15 e 16. Essa aqui é uma imagem que ilustra o fervor missionário dos irmãos morávios. Isso aí esse quadro se chama, né, Os Primeiros Frutos, né, de 1747. Um momento assim um momento ali, né, até contemporâneo, né, um pouquinho depois. Então, o que o artista tentou representar aí? Tentou representar ali no centro está o Senhor Jesus Cristo, né? E ao redor dele, né, no seu reino, estão se apresentando pessoas de todas as nações. Então você tem todas as etnias ali representadas, porque nós vamos ver daqui a pouco que os morávios eles foram surpreendentes, né? Eles foram para tudo quanto é canto do mundo. Então, e é uma coisa curiosa, né? Chama atenção, porque primeiro eles fundaram uma comunidade, eles estabeleceram ali uma vida de comunhão bastante profunda, né? Com muito zelo, né? E então eles tinham uma vida cristã ali em comunidade, uma vida saudável, né? Uma igreja saudável ali. E a partir disso foi que eles partiram para o resto do mundo. Então tá aí esse quadro, né? Ali embaixo tem, se você reparar, tem pequenos nomes, né? Não dá nem para ler direito, mas né, tem vários nomes ali pequenininhos, né? Então esse aí é o quadro Amostragem das Nações ou Os Primeiros Frutos, né? Então, reforma para hoje. Senhor, ensina-nos a viver a cada dia, todos os dias, de modo digno do Evangelho. A nossa terceira e última parte, né? Então, atendendo a um chamado missionário. Vamos retomar a leitura do livro aí e na sequência então ele diz, né? Embora os irmãos morávios tenham demonstrado diversas dimensões de vida piedosa, o grande destaque foi o fato de que eles escreveram uma das páginas mais nobres das missões cristãs em todos os tempos. Os primeiros missionários foram
Leonard, né, Dober e David Nichtman, que iniciaram uma missão aos escravos africanos em St. Thomas, nas Ilhas Virgens, em 1732. Pouco depois, Christian David e outros seguidores seguiram para a Groenlândia. Depois, em 1734, um grupo começou a trabalhar na Geórgia, né, lá na América, né? A América tinha aí é, o seu primeiro século de colonização protestante, né? E eles estavam lá, estavam chegando lá. Em 1741, Zinzendorf visitou a América durante o Natal, dando o nome de Bethlehem à colônia que os morávios da Geórgia estavam criando na Pensilvânia. Essa colônia se tornou a sede americana do movimento. Então, bem interessante, né? Esses fatos aí. Lá em Herrnhut, né, cidade alemã, se tornou o centro da atividade missionária, iniciando missões no Suriname, Costa do Ouro, África do Sul, Argélia, Guiana, Jamaica, Antíguas e outros locais. A literatura nos informa que em 1760, no ano da morte de Zinzendorf, os morávios haviam enviado 226 missionários a 10 países e cerca de 3.000 conversos haviam sido batizados, né? Então, realmente tem razão de ser aquele quadro lá que a gente viu. Outros locais alcançados posteriormente foram Egito, Labrador, Espanha, Ceilão, Romênia e Constantinopla. Em 1832 havia 42 estações missionárias morávias ao redor do mundo. Então era uma coisa admirável, né, de se ver. Então, embora sempre conhecessem a autoridade suprema da Grande Comissão, né, tá se referindo aí a Mateus 28:19, onde Cristo, né, manda eles irem por todo o mundo, os irmãos morávios escolheram a verdade inspiradora encontrada em Isaías 53, de 3 a 12, como seu maior incentivo. Então, Isaías 53, né, é conhecidíssimo, né, são os sofrimentos do Messias ali, né, o Cordeiro de Deus sofrendo, né. Então eles tomam esse sentimento, né, em razão do sofrimento de Cristo como incentivo, né, e ele continua aí, fazendo do sofrimento do Senhor o impulso e a fonte de toda a sua atividade. Eles sentiam que deviam compensar o Senhor de alguma maneira pelos terríveis sofrimentos que suportou quando efetuou a salvação. Então eles pensavam, se o Senhor sofreu por mim, isso aqui que eu estou passando é devido, né? Eu devo fazer isso, né? O Senhor Jesus não deixou dúvidas quanto à tarefa da igreja quando falou sobre a ação do Espírito Santo em nós, que nos tornemos efetivamente suas testemunhas, em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, né? A repetição da grande comissão em Atos 1:8. Assim como as primeiras testemunhas se dispuseram a se tornar mártires, então a palavra testemunha e a palavra mártir têm a mesma raiz. Também os irmãos morávios assumiram o papel de mártires. Desse modo, esses nossos irmãos se tornaram exemplo para nós. Então aí aquilo que a gente acabou de ler, né, aquele sentimento morável, né, de tudo bem, eles iam porque tinha a grande comissão que mandava ir, mas eles tinham um elemento além desse, que era o sentimento de Cristo sofreu por mim, então não é nada demais que eu eventualmente sofra na vida cristã. E esse quadro é o chamado etiomo, né? Então o que é etiomo? Etiomo é a tomada emprestada daquela frase lá daquela frase do
do Pilatos, né? Então você se lembra da audiência lá, né? Quando Pilatos julgou Jesus, né? E viu que ele era inocente, aí ele apresenta Jesus lá para o pessoal que estava aguardando lá fora, né? E ele fala, esse é o homem, né? E Jesus já tinha sido torturado, né? Tava uma imagem assim, é, bastante triste, né? Impressionante. Então, et homo. E aí foi essa pintura, né? Que, segundo a história, Zinzendorf estava olhando para ela, né? E isso aí comoveu, mexeu com ele, né? E ele, então, ele teria dito que, é, puxa, ele sofreu isso por mim, né? E aí o Zinzendorf assumiu que ele estaria disposto a sofrer por Cristo tudo o que Deus desejasse dele, ele mesmo, né? E aí conta a história então que tudo bem, o que o Senhor desejar, né, eu vou fazer. Então, passado pouco tempo, foi quando os morávios chegaram lá na propriedade dele, né? Então foi uma coisa assim, Deus preparou ele para aquilo mesmo, né? Então, nosso quadro final aí, o último hoje, né? Reforma para hoje, que o Evangelho de Jesus, que alcançou o meu coração, seja levado a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, isso aí é uma questão que realmente mexe conosco, né? Assim, a gente pensar como nós éramos antes do conhecimento de Deus, né? E dá um sentimento assim de querer que outros também descubram o mesmo que nós descobrimos, né? Ou que Deus seja revelado a eles também. Nossa conclusão. Então, um outro autor aí, né, o John Walker, nos ajuda a identificar 4 princípios básicos ensinados pelo Espírito Santo nessa época da sua grande operação. Está se referindo aí à experiência dos morávios e à lição que a gente viu, né? A primeira delas, que a igreja exista para estender o reino de Deus em toda a terra. Então a igreja ela mesma faz isso, ela está fazendo isso, e nós devemos nos questionar se está fazendo o mesmo e se ela está fazendo algo no sentido da expansão, né? Da igreja alcançar outros lugares aonde ainda falta a palavra, falta o evangelho, a salvação. 2, que cada membro deve ser treinado e preparado para participar desse propósito glorioso, né? Também é uma coisa importante, né? A gente pensar se esse treinamento, né, esse preparo está acontecendo com a gente. E assim, não precisa pensar, assim, como assim treinamento? Eu não estou fazendo nenhum tipo de treinamento. Não, você está, né? Você está fazendo agora, né? Então, tudo que nós ouvimos, que nós aprendemos, se torna parte de nós. Deve ser assim. E Deus quer e vai usar isso para a sua glória. Terceiro, que a experiência íntima do amor de Cristo é o poder que capacita para esse fim. Então, antes da gente se desesperar, achando, mas eu não estou. Tudo bem, eu estou ouvindo, estou participando, mas eu não estou pronto. Não. Deus é que sabe disso, né? E Ele não vai colocar para nenhum de nós nada que a gente não tenha sido preparado por Ele para tal coisa, né? Que a oração é o segredo, a fonte de tudo isso. Frase final aí, do mesmo autor lá, do John Walker, né? E esse aí é o desejo que ele manifesta por todos nós e também vai ser nossa oração para a gente concluir. Que o Espírito Santo, nesses dias de restauração em que estamos vivendo, faça-nos arder de amor e paixão pelo Senhor Jesus e transforme-nos numa igreja gloriosa que o manifeste plenamente e que assim os pecadores se convertam e se unam a esta comunhão de amor de Deus Pai que temos no seu Filho Jesus Cristo, né? Então, que Deus nos abençoe nesse sentido, em nome de Jesus.
Amém.